Salve, acelerados! Bem-vindo a Goiânia, numa edição do Na Mureta com o Rubito que você não tem ideia. Na verdade, ele se convidou. Sim, é meu irmão, mas ele se convidou. A primeira pergunta é sempre assim, seu nome inteiro. Riscala, por favor. Eu queria agradecer a sua caridade de me fazer participar do programa. Muito obrigado. Pessoal do Acelerados. Eles nem sabem, fica tranquilo. Isso aqui isso aqui é coisa nossa. A gente está aqui em Goiânia para corrida e assim, é uma brincadeira, né, falar que ele se convidou, porque o TK é meu irmão desde os 6 anos de idade, quando infelizmente o paizão velho de guerra, o seu Canaãzão, teve que ir dessa para uma melhor. O meu pai tomou muita conta da tua carreira, de tudo aquilo. Então, a gente estava só esperando o momento certo de poder trocar aqui. Eu sei praticamente tudo, né? Também, cuidado. Mas a verdade é que aqui a gente tem que ir só colocando devagarinho. Então, por favor, o seu nome completo. Antoine Riscala Canaã Filho. Nascido? Em Salvador, Bahia, dia 31 de dezembro. 31 de dezembro, meu. A tua mãe ali querendo passar a coisa, puxou pelo nariz. Ó, eu não tenho culpa, velho. O problema dela é do meu pai. Quanto tempo você viveu na Bahia? Nunca morei em Salvador. Foi assim. Minha mãe e meu pai se conheceram em São Paulo. Minha mãe é baiana, né? Sempre. Minha mãe nasceu na Bahia. Foi estudar em São Paulo, conheceu meu pai. Quando casaram, minha mãe ficou grávida, ela falou pro meu pai, o meu primeiro filho eu quero que nasça na Bahia. Aí foi passar as férias lá, Natal, tal, e eu nasci. E me fala uma coisa, teu pai era brasileiro? Meu pai era libanês, veio do Líbano com 14 anos, é que você não lembra mais que a gente era pequeno, mas ele tinha um sotaquezinho. Você não tem vontade de deixar o bigode? Coloca uma foto aí do seu Canaãzão. Olha. Eu vou dar uma foto pra produção, eu de bigode pra vocês verem. Mas é ruim, é ruim. Eu já não sou bonito. Não, é ruim. O bigodão, eu lembro dele, sabia? Seu pai Canaã, ele me ajudou na carreira com o TNT, né? Que tinha na carenagem. Era a época que a carenagem, 1986, pode ser? Começou, né? 86, 87. Que a carenagem... Que a gente foi correr em São Carlos, porque a gente corria tudo sem carenagem, né? A gente é da época que o kart não tinha... Era só os ferros. A carenagem começou em 85. 85, né? Quantas vezes você foi campeão brasileiro de kart? Brasileiro uma só, Ru. Fui 5 vezes paulista, mas os brasileiros, aquela coisa que, diferente de você, eu sempre... Que na nossa época, você lembra que o brasileiro não era uma combinação das corridas, né? Eram 3 baterias na época, mas quem ganhasse a última era campeão. Não importava, não era a soma de pontos. E era assim, aconteceu por 4 vezes, quer dizer, era para eu ter no mínimo mais 4, quer dizer 5, quem sabe. Deu eu chegar a última bateria em terceiro, a última bateria em segundo, e aí, então foi um só. Para a glória do Maurão e do Magrão que devem estar assistindo agora, quantas provas você ficou de fora com quebra de palheta? Palheta é o seguinte, é uma laminazinha que tem dentro do carburador e falavam pro Tony assim, não afoga que você tapa o ar, a palhetinha fazia assim, puf. Eu lembro você tomando esporro só do Maurão, um monte. Um monte, mas que eu me lembro, eu acho que foram só 3. Que realmente quebrou, que não deu mais. Da outra vez quebrava, você lembra montar isso, precisava dar uma regulada nas agulhas, porque ficava... Cuspindo aquele álcool com M50 do carburador. Mas me fala uma coisa, daí, quantos anos foram de kart? Foram de 85 a 90, então 6 anos. Só 6 anos? Eu achei que eu corri 8. Você correu 8. Você começou um pouquinho antes. 90, então eu já estava na Fórmula Opel na Europa, quando você fez a Fórmula Ford no Brasil? Isso, 91, né? 91. Eu corri 85 a 90, que são 6 anos. No final de 90, começo de 91, Fogaça. Meu pai, né, já tinha falecido, seu pai já estava me ajudando. O Fogaça estava correndo de Opel também, lá fora. E o pai do Fogaça era dono de alguns caminhões que alugava para a empresa do meu pai, que era a TNT. E aí o meu pai deu o primeiro Fórmula Ford pro Fogaça, eu era moleque ainda, eu nem corria. E o Fogaça falou, quer saber? Eu vou fazer o que seu pai fez por mim. E me deu meu primeiro Fórmula Ford e eu corri com o Darcy, falecido Darcy.
na equipe do Fogaça, Olha que legal. de Fórmula Ford. O automobilismo é bem como todo esporte. Às vezes a pessoa chega na Fórmula 1 meio ressentido de que uma federação não ajudou, de que alguma situação não contemplou assim, o empurrão. Mas dentro do próprio automobilismo tem muita ajuda. Tem muita, assim, tem cara que não tem condição nenhuma e vai lá e ajuda, que é uma história do Djalma que eu acho que tem que também ter uma mureta com o Djalma, né? Não, tem que ter o caipira. Tudo bem que a gente vai ter que colocar os pi, porque vai falar um pouco palavrão e tal. Tem Fiat. E aí, depois desse ano de Fórmula Ford, aí começou a Fórmula Opel com o pai. Isso, aí que aconteceu. Naquele ano, no final daquele ano, o Fogaça falou, vou te ajudar o primeiro ano, lógico que ele também... Seu Rubão já deve estar chorando. Ele corria também. E aí o pai, o Rubão, na época tinha o patrocínio da Arisco, ele fez a equipe de Fórmula Chevrolet e lógico que me convidou. Você e o Alberi. Eu e o Alberi. Alberi, que depois... Agora virou piloto de helicóptero. Piloto de helicóptero, assim, bom, dos top do mundo. E uma pena, porque o Alberi, eu achava que ele guiava o kartzinho, o Fórmula. O pai dele guiava aqueles Speed, o 1600. Escapamento que não podia bater atrás. Você, antes da gente passar a fase, assim, você lembra algum aspecto da nossa infância de que, assim, você gostaria de contar alguma coisa que gente, você tá com vontade, na mureta? Conta, olha então, só, gente. vai. Depois você me dá uma meia dessa. Você quer uma meia TK? Depois eu ó. Olha que coisa mais bonitinha, meia grande. Gente, né? Era assim, ó. Fim de semana que não tinha corrida, eu dormia na casa do Rubens, lá em Interlagos. Na caminha, puxava a caminha. Tinha bicama, velho, a caminha de baixo. A TV do quarto dele era... que trocava os canais. Na época 8 horas tinha que desligar. Isso, mas espera, deixa eu contar. Tá. Na época, os canais de televisão eram do 2 ao 13, tá? TV Cultura, canal 2, Bandeirantes era 13. SBT era 4. Então, Globo 5. Globo 5, o 6 não tinha. Record 7, 9 Manchete, 9, 11 Gazeta e 13 Bandeirantes. Era mais fácil de lembrar. O cara, 8 da noite... Não, de fim de semana era mais tarde, acho que era às 10, que a gente assistiu o Gugu. Viva a noite! Viva! E o cara... Você chegou aí no Gugu? Eu fui na banheira do Gugu. Não, você foi na banheira? Fui com a Luísa Biel. Vou pegar o sabonete. Tá, mas volta. Então, vai. E o Rubens, cara, ele dormia, tinha que desligar a TV, mas ele dormia antes. E com a TV ligada, e eu não consigo dormir com a TV ligada. Eu levantava para desligar, só que o Rubens, ele tem uma coisa, ele sonha. Então, tamo lá. Oi, eu tomava uns sustos. Então, isso é uma coisa da minha infância. Eu dormi na bicama de baixo, vai me matar. Até hoje é assim? Não, meu pai... Em 1980 o Fefo tá ali do lado, o Fefo tá por aqui, não dá pra ficar mostrando, mas ele tá fazendo assim, ó. Não sei o que ele quer dizer. Você perguntou se ainda faz. Ainda faz, né? Cara, ele acorda, ele conversa, mas dormindo, já é sonâmbulo. Eu acho que é uma propriedade muito legal. É bonito eu poder conversar com as pessoas à noite. Não, eu interagir. Com ninguém, fala, Rubens. Uma das coisas da minha infância que eu não me esqueço. Que bonito. A gente indo no shopping jogar fliperama. Cara, a gente ia muito jogar. Morumbi. Quem tem a idade entre, vamos ver, porque depois de alguns anos, virou Daytona 2, né? Porque o Daytona 1, que era o que a gente corria, mas teve Daytona 2 e tal. Então, talvez a faixa etária, eu tenho 48. Quem tem até 40 anos, provavelmente deve ter jogado nos shopping center, aquele que eram 8. Um do lado do outro, e era só assim, ó, plim, e um correndo contra o outro. Você esperava até a última volta para pegar o VAP e ganhar. Era muito Mal eu legal. Sabia aquela época que eu ia correr de oval, né? Depois aprendeu a fazer curva para a esquerda, ficou melhor para a esquerda do que para a direita. Esquerda e direita. Agora fala, na Fórmula Opel, aquele ano não foi um ano tão competitivo, mas foi um ano
que começou a te jogar para o mundo? Porque o teu carro era arisco bem como o meu, e ali... Cara, aquele ano foi um ano super importante na minha carreira, porque, na verdade, assim, o pai falou pra mim, ó, eu tinha, gente, todo mês, eu tinha que levar o meu boletim pra ele, senão ele não deixava eu treinar. E era uma época que eu não tava muito... E não é que você era aquele inteligentão, Não, zero, eu né? era média 5, mas já tava bom. Se tivesse acima da média, que na época não era... Hoje é A, B, né? Foi A, grade, A, não sei o quê. O nosso era de 0 a 10. 5 tava bom e ele me dava uma mesada. Então eu ia lá para entregar o boletim, eu recebia a minha mesada. Eu nunca ganhei mesada, olha que coisa. Ah, é porque o cara já tava correndo lá, morando na Europa, andando de Não, rover. Rover. Você lembra do rover que você tinha? Roberto Carlos. Roberto Carlos. E aí, com o patrocínio da Arisco, você já tava correndo de Fórmula 1. Em Fórmula 1 foi em 93. Então, 92 de Fórmula 3000. 3000 com Arisco. Já era o próximo, né? Então, assim, a gente fez várias ações com as Paquitas, né? Época que a Xuxa era patrocinada pela Arisco. Que a Xuxa era patrocinada pela Arisco. Então, isso me deu um conhecimento. Eu fui meio que... Eu vi, já percebi. Já muda. Já entendi o código. Ó, troca o assunto. City, manda a próxima. E aí é isso. E aí eu tive uma visibilidade melhor. Lógico que estava indo meio que no seu vácuo, digamos assim. E me ajudou muito, porque isso eu consegui. Mas foram... um ano foi só. Um ano. E a gente ganhou uma corrida só, que foi Interlagos, a última corrida do ano. Foi aquela prova que o Max bateu com o Felipe? Foi. Olha, eu lembro disso até como se fosse hoje, assim. O Max Wilson com o Felipe Giafone, eles estavam disputando o campeonato, né? Depois disso, veio a Europa e... Então, aí 93, né? Final de 92, o pai terminou a equipe, a Arisco não ia patrocinar mais, você estava indo para a Fórmula 1, o investimento foi basicamente todo lá para você no automobilismo. E aí eu fiquei lá em São Paulo, estava em Interlagos dando aula de kart. Foi quando eu recebi um telefonema do Ernesto Catella, que você lembra dele. Ele queria um piloto brasileiro, acho que ele falou com o Nelson na época, e chegaram até mim. O Lua, você lembra do Lua? Lembro. Ligaram lá na Araçá e pediram para eu subir lá na pista, que na época a gente não tinha nem celular, que queriam falar comigo e me chamaram para ir para a Europa. Eu cheguei pro pai e falei, pai, sexta-feira, tem essa oportunidade aqui, só que eu tenho que ir para a Europa hoje à noite. Aí o pai falou, como assim? Vamos... Aí vai, fala, já estava com o seu escritório lá, estava na época o Geraldo e o Ricardo. Aí o pai ligou pro Pater, porque alguém tinha que ir comigo. O Luiz Otávio Paternosso. Luiz Otávio Paternosso, que é um amigo, fez de favor. Até o pai comprou minha passagem, a passagem dele. Pegamos avião na sexta-noite, fui para Europa, fiz o teste. A gente, se tiver que agradecer todas as pessoas que nos ajudaram, a gente fica na aqui mureta, na mureta do obrigado. Exato. Vai ser... E se vierem cobrar todos os favores que fizeram, tão pobre. Entrega tudo. E aí começou a história de dormir na oficina. Isso, aí, não, mas na verdade, aí eu fui, eu não tinha onde ficar, não tinha dinheiro, me contrataram porque eu fiz o teste super bem, testei lá em Magione, que você lembra, porque... E ia correr de Fórmula 3 italiana. O Ernesto, que era o dono da minha equipe, um cara extremamente doido da cabeça, brigou com a Federação Italiana e suspenderam a equipe de correr o campeonato. Ele, como tinha uma consideração, sabia, eu já estava morando na oficina, eu morava num colchãozinho no chão, na sala dele, inclusive, eu tinha uma televisão e um videogame. Ele ficou com pena de mim porque a equipe não ia correr, aquele ano a equipe não ia correr. Eles arrumaram um piloto para pagar e eles foram correr na Alemanha de Fórmula 3. Falou, não, eu vou te arrumar alguma coisa para fazer. Contactou o Gianfranco, que você lembra que você ficou na casa dele lá em Monza, que tinha uma equipe de Opel Lotus europeia. O campeonato já tinha começado, já tinham 5 provas, só que eram as preliminares da Fórmula 1. Era. E aí foi quando a gente começou, eu corria no sábado, ou era domingo, mas assim, antes das corridas, e esse cara me pagou para eu correr de Opel aquele ano. E aí teve, lógico, a Arisco ajudou, o pai ajudou pra caramba, você é super modesto, mas querendo ou não, quem ajudava mesmo, o pai sempre fez a gestão de tudo, mas quem fazia o negócio era o Rubens. E aí... Você sabe que agora a equipe do Dudu, a JD Motorsports, o Roberto falou que ele trabalhava ali com você na equipe, ele era, né? era o Ernesto, tinha mais um cara, e o Roberto, que eram os 3 sócios que da RC, que era Roberto, cara, alguma coisa assim, enfim. E aí, no final daquele ano, foi o ano, eu lembro que eu fiz a pole em Hockenheim,
E aí foi aquela história do Ayrton, que eu fui visitar o Ayrton no motorhome da McLaren, aquelas portas que eu nunca tinha visto, que abria sozinho. Eu achei que eu tava no céu. O Tony é muito bom de imitar barulho, viu, gente? E foi quando a gente já não tinha mais patrocínio para terminar o campeonato naquela corrida, e o Ayrton falou pro Ernesto, falou, ó, e o Ernesto, você conheceu o Ernesto, é um italiano, ele era menor que eu, que é uma coisa quase impossível de acontecer. O tamanho do Ricardo de Maurício e do Max. E do Massa. E do Massa. E falou o Ayrton falou pro Ernesto, falou, olha, se eu fosse você, eu continuava com esse menino, que ele é melhor que eu. Aí eu virei Deus. E com isso, eu estava correndo na equipe de Opel Lotus, que não era do Ernesto, que ele era o dono da equipe de Fórmula 3, pro Gianfranco, que era um outro cara. E eles estavam começando a fazer o chassi status, que hoje, se eu não me engano, o chassi do Dudu. Chassi do Dudu. Os caras me chamaram para começar a desenvolver esse chassi e correr numa categoria que era mais ou menos a categoria que o Dudu tá correndo. Não. A Alfa Boxer, que era o motor de Alfa Romeo, regional, um campeonato italiano, que se eu ganhasse o campeonato, eu ganhava 2 motores Fiat para correr de Fórmula 3. Então, quer dizer, eu dei 2 passos para trás. Corri aquele campeonato, a primeira corrida era um campeonato... Vocês imaginam, gente, que ainda mais na época de hoje, com essa história do... Né, a gente precisa de igualdade e tal. Eu cheguei à primeira corrida, tinha um abaixo-assinado de todos os pais dos pilotos que eu não deveria correr, porque eu era um estrangeiro e estava roubando o lugar de um italiano na categoria. Que coisa. Coisa nostra. Gente fina. Você chega com a nossa bandeira é tão bonita, né? Mas você chega lá, o brasileiro é tão bem visto como piloto que... Não me queriam. Então, mas na muita verdade, gente né, pensa assim, né? O que aconteceu? E fora que, o Ayrton já falando aquela mentira que você era melhor Mentiu, que ele. Pois é. Pô. E aí, cara, o que aconteceu? A briga dos pais era porque, quando eu cheguei na Itália 2 anos antes, eu fiz os testes pré-temporada de Fórmula 3, era a época que o Fisichella estava correndo, eu ia ser daquela geração ali, Sim. né? Então, ele tem muito mais experiência, que não era mentira, tá certo? Eu tinha mais experiência que os meninos que eu ia estar correndo contra. Mas era o Tato que estava pagando, estava fazendo os chassis, eu estava desenvolvendo os chassis, e aí foi isso, eu fui campeão. Na época, de novo, o pai sempre junto ajudando, e com isso consegui os motores para correr de Fórmula 3 na Itália em 95. Eu corri de Fórmula 3 assim, primeira corrida eu cheguei em terceiro, segunda corrida eu cheguei em segundo. Terceira corrida, tinha os irmãos Pedrazani. Você lembra deles? Eu lembro do que eles faziam os motores Fiat. Tá. Era Fiat, Opel e Volkswagen. Pelos meus pontos, eu era líder do campeonato. Os caras chegaram na terceira corrida, botaram um computador lá no meu carro. Eu andava de 10º para trás. As próximas 7 corridas. E, com o tempo, né? A gente vai conversa com o Gianfranco, o cara chegou para mim na minha cara e falou, olha, você não pode ganhar um campeonato no primeiro ano. Chegou a 2 corridas do final do campeonato em Imola, era rodada dupla. Os irmãos Pedrazani me chamaram e falaram assim, olha, ano que vem a gente quer te contratar para você ser piloto da Fiat na Fórmula 3, a gente vai te dar os motores e tal, não sei o quê, só que a gente precisa de $200 mil e tal. Eu falei, olha, veja bem, a gente começou super bem o campeonato, eu estou em 5º no campeonato, mas a gente não ganhou nenhuma corrida. E eu não vou conseguir trazer patrocínio se a gente não ganhar a corrida. O que vocês acham que aconteceu? Eu ganhei a corrida. Não te preocupare. Eu ganhei Imola em 95 e acabei que a Marlboro na época, Philip Morris, que patrocinava todos nós, que era o Marlboro Brazilian Team, me levaram para os Estados Unidos para correr de Indy Lights. Que aí foi Tasman, né? Foi na Tasman, que era a melhor equipe que tinha. O negócio foi o seguinte, eles fizeram um teste com 10 brasileiros, Afonso Jafone, Negri, eu, Hélio, Gualtinho, Fred Van Buren, que era o mexicano de Palma. E aí escolheram 2 pilotos, na verdade escolheram 3, porque eram 2, aí foi demais, acabaram escolhendo 4. Foi o de Palma pela Argentina, eu, Gualtinho e o Hélio Castro Neves. 96 e 97, o negócio era o seguinte, 96 vocês aprendem, 97 quem ganhar o campeonato consegue correr de Indy. Eu fui campeão da Indy Lights em 97. E aí estreiei na 96 foi... Em 96 eu cheguei em 2º no campeonato. Tá. Em 97 eu ganhei. E o Hélio chegou em 2º, subimos nós 2 e o Gualtinho, né? O Gualtinho já subiu em 97. E aí foi aquele carro colorido, né? Coloca aí pra gente ver. O carro... Que era um dos carros mais bonitos, que tinha um raio. E aí começou a fase... Aí começou. A fase da Índia, aquela coisa toda, a luta por Indianápolis. Indianápolis virou uma paixão. Então, aí de 98 a 2002 a categoria tinha separado, eu não corri em Indianápolis. No final de 2002, o Michael Andretti montou a equipe e resolveu que ia aposentar. E me chamou para eu ser o cara que ia substituí-lo no carro do carro 11 do 7-Eleven. E aí a história começou.
2002 eu fui fazer o primeiro ano em Indianápolis, porque eu era companheiro de equipe do Felipe, na Monu, com o carro da Hollywood, eu e ele. Tava liderando a corrida, o Bruno Junqueira era um retardatário. Naquela época, explodiu o motor na minha frente, jogou ele na pista, eu tava 10 segundos na frente do segundo, eu rodei e bati. E aí começou a saga. Aquela coisa de Indianápolis mesmo, né? Então, mas assim, o mais legal é que o Tony chegou a ser campeão. No ano que você foi campeão, 2004. Que lugar que você chegou em Indianápolis? Você lembra? Cheguei em terceiro. Chegou em terceiro. Foi o ano que o Gil ganhou. A gente trocou o capacete? Que eu 2005. Corri Mônaco, eu corri Mônaco e você correu em Indianápolis. Cara, e quase ganhou aquele ano. Eu perdi aquela corrida porque a gente deu uma bandeira amarela que os caras meio que deram uma postada na bandeira amarela, tipo, não tinham nada a perder. E aí eu não ganhei, mas eu ia ganhar. E o ano que você foi convidado para andar de Honda? Foi 2006? De Honda foi o seguinte, eu fiz uma aposta com o presidente da Honda em 2004 se eu fosse campeão. Aí 2006, que foi... Eu fui fazer o teste e eles te contrataram logo depois. Você não tinha um contrato ainda, entendi. né? Eu fui pra Jerez, eu andei no seu carro antes que você. Era V10? Era V10. A coisa mais legal do mundo, né? E eu acabei andando 2 vezes de Fórmula 1, pra quem não sabe. Uma é essa aí, que a gente tem foto, e a outra no carro do Michael Fuchs da Ferrari, lá em Homestead. Lá em Miami, né? E você me fala uma coisa, nesse negócio dessa saga, tipo assim, a gente vê até hoje o Marco Andretti na saga. Isso se torna um processo psicológico que é mais difícil, assim. Tudo bem, daqui a pouco eu vou resumir que você só foi ganhar quando eu cheguei, mas porque eu fiz o seu setup, né, gente? É aquele setupzinho, Pelo menos serviu para alguma coisa, né? E no meu ano, em 2012, eu tava na corrida. E, assim, ele foi me explicando um pouco de como eram as coisas. Outro dia eu postei uma foto do TK tirando uma foto. Seu primeiro oval, né? Meu primeiro oval. O Texas, aquele banking, quantos graus tem aquilo lá? Não tenho ideia. É alto. É assim, são 24 graus. Você fica naquele negócio assim, rapaz do céu, aquele tio ali tá... Hoje de manhã quase que ele dá no fio de alta tensão, eu tava entrando no autódromo. Mas olha, quando você anda no Texas, assim, você pensa num pescoço que vai totalmente para dentro e depois ele sai para fora na saída da curva. É realmente uma experiência que não dá nem para... E em Indianápolis, ele me falou um pouco das coisas, tá? Ele falou, a corrida vai começar quando faltar 20 voltas. Então, tinha bandeira amarela pra caramba, tinha que economizar, tinha que fazer. E assim, quando entrava a bandeira amarela, eu perguntava, como é que tá o Tony? Aí o cara falou assim, não, concentra no seu. Eu falei, você não tá entendendo, eu perguntei pra você como tá o Tony. Aí ele começou a me falar, porque... Eu cheguei em quarto aquela corrida. Não, você foi pro pódio. Você terceiro. Chegou em terceiro. Mas eu tava em 8º, se eu não me engano, e eu nunca tomei uma volta. Não, eu acho que eu cheguei em 10º. Eu fui o Rook of the Year, mas eu realmente não estava preparado para as 20 últimas voltas, que são... É uma outra corrida, cara. É uma outra... situação de... Oitavo, chegou em oitavo. Eu cheguei em oitavo? Oitavo. Olha lá, que coisa mais... Tudo, a gente está com uma produção aqui, gente, que vocês não têm noção. É que é só... Já sai tudo. Então, mas eu tinha condições de ir melhor, mas começou uma outra corrida. Onde é que você vai imaginar que o cara vai te fechar num oval, velho? Assim, para você que não tem ideia, o carro é tudo para um lado. Então, primeira vez que você vai guiar um oval, o engenheiro já fica esperando você voltar para casa, para o box, e para ele falar assim, ó, o carro está puxando para o lado. E realmente o carro anda para lá, só para lá. Então, quando você vai meio que, você sai na reta, o que você tem que fazer? Como o carro ele é mirado para lá, você tem que soltar o volante para o carro ir para lá, aí você pega de volta, e para a curva, né, que depois você me ensinou, você não vem e vira. É um carro que você tem que soltar. Você solta o carro, ele entra na curva, depois você pega. Só que para ter uma confiança dessa é assim, algo... Não, demora. E eu fiz aquele ano, e eu lembro de eu saindo do carro, e o pessoal dando aquele meio passo para trás. Eu falei, o que aconteceu? Tô com bafo? Ele falou, não, você tá falando alto. Você tá na corrida! A adrenalina de 3 horas e meia no carro é uma coisa que não dá, você não consegue imaginar. Mas eu vou deixar ele contar, porque na boca dele é a coisa mais engraçada que tem. Nós estávamos nesse café quando a senhora veio pedir se ela podia tirar uma foto, por favor.
É que assim, lá nos Estados Unidos é só ele, cara, o Trump, o Obama, todos esses níveis. Cara assim, famoso, gente, famoso. Rubens Barrichello, né? Estamos sentados, vem a tiazinha. Oi, vou falar em português, senão ela tá bem falando em inglês, tá? Oi, é o Rubens. Oi, tudo bem? Podia tirar uma foto? Ele, claro! Ela foi lá e entregou o celular pra ele. Pra tirar me foto abraçou, falou... Não, ele... Gente, parece comercial. Olha, a melhor história da minha vida, eu vou contar até o dia que eu morrer. Eu deixei. Todo orgulhoso, claro, como não? Eu sou o Rubens Barrichello, coisa da Fórmula 1, dei para o Schumacher, tá lá. Ele entregou o celular pra ele e ficou. Não, mas assim, eu também dei risada, não é que eu fiquei chocado. Não, foi um negócio, no primeiro você ficou surpreso, te pegou de surpresa. Aquela cara eu queria ter gravado. Mas essas são as histórias que a gente veio passando por todo esse mundo. Esse tio, pelo amor de Deus. Só não vem aqui, velho. Você sai do cabo de tensão aí, pelo amor de Deus. Mas... Acabou o seu... 2013 foi o ano que eu fiquei lutando para tentar uma equipe melhor, porque dentro da equipe dele, ele tinha todos os amortecedores, tinha tudo. Tanto é que quando ele falou assim, eu vou correr na estoque, eu falei, pode vir, a minha última memória foi que você tinha aqueles amortecedores que eu não sabia. Mas tá bom, deixa que eu te ajudo, tá tranquilo. Mas 2013, a gente fala meio brincando, mas um setup que mudou a vida foi um curto, entre-eixo um pouquinho mais curto, e que as molas e essa coisa toda eram tudo do ano anterior, então eu brinco com ele que... Não é brincadeira, isso é verdade, eu não tenho... isso é uma coisa que a gente tem que dar o crédito. Tanto é que você chegou a andar no meu carro e você falou assim, você tá louco, o carro tá traseiro. Exatamente. Lembra? E aí eu não sabia, né? Criança que não sabe das coisas, tava lá, eu falei, você vai machucar, velho. Eu te amo, você é meu irmão, não faz isso não. Mas assim, o Rubens é um cara que, e não é porque é meu irmão, não é porque eu gosto, em termos de técnica, gente, vou falar alguns companheiros de equipe que eu tive, tá? Zanardi, Dario Franchitti, Dan Weldon e que eu tô me esquecendo mais, Scott Dixon, entendeu? Gente, em termos de técnico, um cara, e ele gosta disso, então as reuniões com ele era... Então um cara que sabe o que ele tá falando, tem a experiência que ele tem, na minha opinião, de novo, não é porque eu tô aqui, é o melhor acertador de carro 8 horas da noite ele queria ir embora e eu ainda fazendo setup. Cara chato, velho. Vamos embora. Vamos embora, Rubens. E o Rubens, então, e ele fuça. E ele começou, não, isso aqui não tá tão bom, temos que mexer. O que acontece? O Indy, a gente tinha duas opções de entre-eixos. Um entre-eixo maior num carro, a gente tá falando de... Né, pouco. O carro fica mais confortável. O entre-eixo mais curto, o carro é mais rápido, mas ele fica mais arisco. E, cara, ele fez o negócio funcionar. E o negócio funcionou. E aí a gente ganha essa corrida do ano seguinte. Eu já não estava mais lá, eu estava aqui. Foi um cara que merecia, em sua defesa, eu acho que teria que ter fez um ano super bom na Indy. Deveria ter feito o segundo ano, porque depois de tantos anos de Fórmula 1... Depois eu peguei a mão do Oval, né? Milwaukee, a gente brinca. Eu tava em primeiro, segundo e terceiro o tempo inteiro. Assim... Tomara que ele nem veja isso aí, mas o meu chefe de equipe era um tio que de vez em quando batia na porta do motorhome à meia-noite para saber se tinha bebida. Ele falou para mim assim, você tá economizando ou você tá acelerando? Eu falei, como assim, chefe? É você que tem que falar esses trem para mim. Em Milwaukee eu fiquei o tempo inteiro, primeiro, segundo, terceiro. Quando acabou a corrida, eu acabei em nono, ele acabou em segundo. Ele tava quase tomando uma volta. Tava mesmo. Aí eu falei, o que é isso? O que os caras... E é aquela coisa da bandeira amarela, que você sabia jogar, que fazia tudo. Então, eu gostaria de ter tido um ano a mais, pelo menos. E eu tava falando com o Smith. E o Sam Schmidt, né? Sam Schmidt. E estava quase rolando quando apareceu a oportunidade aqui da Medley, de tudo, e eu falei, puxa, eu acho que o Papai do Céu está falando para mim o negócio da estoque. E o Papai do Céu me deu essa dica, você fez 2 provas e hoje você está aqui, né, correndo na mesma equipe, na mesma situação. Então, para mim é uma gratidão muito grande, mas como é que você vê essa temporada no Brasil? Assim, eu acho que nós, né? Eu me sinto uma pessoa extremamente de sorte, privilegiada de... Olha a nossa história, olha os caminhos que a gente teve. E aí, hoje em dia, a gente está lá quase com 50 anos, 48,
46 e ter o prazer de estar aqui de novo. E não só a gente está aqui junto hoje, que amanhã a gente está ali batendo roda. Então, na mesma equipe, que se você fosse escrever um livro e você falasse para mim há 10 anos, há 20 anos, eu falei, vocês estão loucos. Então, assim, uma coisa completamente inesperada, que você sabe que você ajudou muito essa história a acontecer, você tem uma influência, o Maurício, vocês têm uma relação ótima na Full Time. Foi um timing, um tempo que funcionou. Eu estava em casa, eu tinha decidido que eu só ia fazer as provas de ovais na Indy mesmo, porque o meu espaço estava ficando pequeno lá. O Jimmy Johnson me chama para correr na Ganassi, que é uma das melhores equipes da Indy, e o Maurício liga e as corridas não tem conflito. Tem uma corrida que vai ter conflito só. Eu vou ter que correr em 2 carros. Não, o Max, né, acho que vai. A gente tá do bom. mesmo tamanho. E, cara, eu tô aprendendo muito, assim, falar que é um carro muito manhoso. Isso cada vez mais me mostra o seu talento e coisas que eu tento aprender com você, porque realmente essa facilidade que você tem de andar rápido em tudo, eu não sei se eu tenho ela. Lógico que tem. Eu acredito que eu tenho, mas eu ainda não tive esse tempo de me ser colocado à prova, porque eu corro de Indy há 23 anos. Tá bom, vou ali, fiz Daytona, ganhei, a gente correu de Porsche, deixa pra lá, né? Tudo que ele organizou foi... Quando eu organizo, tá tudo certo. É, Ele sempre vem pra assim. cá, quando ele organiza, nem a pizza chega na hora certa, mas tá bom. E é isso, cara, é um prazer imenso estar aqui do seu lado. Eu acho que é uma experiência, nossos filhos estão aqui, a gente está convivendo mais, porque realmente, em termos de campeonato... Eu, nesses 8 anos que eu tô por aqui, que você ainda ficou lá, eu comecei a adorar vinho tinto. Então, eu vou ter que te passar isso também, tá? Porque tem feito eu ficar nada, né? mais... Então, por isso que eu tô falando. Vira é uma mais coisa... rápido? Só não beber muito, assim. E também tem que beber na noite anterior e ter uma noite boa de sono, tá Hoje? bom? Hoje pode. Entendi. Gente, isso aqui é mais uma história maravilhosa. Eu já falei com muita gente na mureta com o Rubito, mas essa para mim é um prazer ainda. Eu me lembro como se fosse hoje, minha caminha de baixo, assim, a gente puxando ela e a gente, né, vivendo tantos momentos. Então, eu queria te agradecer. Queria saber se tem mais alguma coisa, alguma porcaria para falar? Não, gente, eu queria agradecer, porque, olha, durante... Quantos anos tem o Acelerados? 2014. São 7 anos, né? Durante 7 anos eu assisti o Na Mureta e eu nunca fui convidado. Eu achei que... Eu não sei, achei que eu não era capaz, que eu não tinha capacidade de ser convidado, ou se alguém dentro do Acelerados tinha alguma coisa contra mim. E, cara, é uma emoção. Eu tô até nervoso. Vou perguntar se tinha. Eu vou falar com o dono. Porque aí foi pra Miami, precisava de um carro emprestado lá, ligou, fomos gravar lá. Põe aí. Vamos lá, arregacei meu pace car, que eu demorei pra ganhar. É verdade, ó. Coloca aí, porque tem aí essa passagem do safety... Exato. Pace car. Do pace car. E eu sou um cara que Hélio Castro Neves, a vida inteira, a maior rivalidade que eu tive na vida foi ele. E o Rubens fez um Na Mureta antes, com ele. Entendeu? E tá tudo certo, mas eu não tenho mais nada pra falar. Eu te amo. Seja bem-vindo. Mas vai passar mesmo? Eu tava gravando, é mentira. Vai passar. Só não sei se me vai diz o passar tanto de palavrão que você falou, de Não coisa falei boa. nenhum. Ó, os barulhos aqui foram, logicamente, do senhor que estava voando, que você viu. Tem um pouco do kart aqui. A gente está na pista de indoor? Goiânia. É indoor, vamos? Vamos. Pegou. Parabéns, Tony Kanaan! Você é um cara que vai trazer toda essa alegria para a Stock Car. A Stock Car tem que te agradecer. Então, tamo junto. E você, para mais um Na Mureta com o Rubito, obrigado pela participação. Tamo junto. É nóis.